Grande desilusão europeia, o Benfica perdeu em Itália e complica muitas contas do apuramento para a Liga dos Campeões. Vamos falar sobre esse jogo, também falar sobre o novo reforço do Benfica, Rafa Silva, e trazer as últimas novidades sobre o nosso Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Depois das eliminações nas taças nacionais, agora o Benfica disse praticamente adeus a conseguir a qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, após perder a Itália frente às Juventus por 2-0, com a Thuram aos 55 minutos e McCain aos 64 a selarem a quinta derrota na prova dos encarnados, naquela que foi a sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Pavlidis, perto do fim aos 81, ainda falhou uma grande qualidade após escorregar na cobrança do castigo máximo. No primeiro tempo houve algum equilíbrio entre as duas equipas e o Benfica até entrou bem na segunda parte, conseguindo ter algumas oportunidades, mas não conseguiu ser eficaz, e a Juventus foi letal nas oportunidades que teve, conseguiu marcar o primeiro gol e o Benfica quebrou psicologicamente e nunca mais conseguiu encontrar. O conjunto italiano aumentou a vantagem com o segundo gol. Após os dois golos sofridos, o Benfica ainda tentou uma reação tenue, teve aquela grande penalidade falhada. Pavlidis ainda não tinha falhado nenhuma grande penalidade para o Benfica e aconteceu nesta noite. Enfim, acabou por ser uma noite para esquecer. O Benfica tinha uma autêntica final em Turim e tinha que ganhar, e acabou por não conseguir tudo frente a uma Juventus que, na minha ótica, era acessível, e o Benfica poderia e deveria ter conseguido os 3 pontos em Turim. Infelizmente não conseguimos isso e estamos agora em grandes charilhos para conseguir a qualificação para a próxima fase. Precisamos de um autêntico milagre. Estamos na 29ª posição com 6 pontos e não chega só a vencer o Real Madrid. Olhando então para a tabela classificativa, rapidamente se percebe que o Benfica precisa de um autêntico milagre para continuar em prova. Temos 6 pontos, a nível de diferença de golos temos menos 4, o que é um problema, e portanto, além de termos que ganhar o Real Madrid, que é desde logo algo bastante difícil, também vai ser preciso ganhar por mais do que um gol, o que não vai ser tarefa fácil. Olhando aqui para a tabela classificativa, o máximo que nós podemos ter são 9 pontos, e isso poderá dar a qualificação para a próxima fase, mas também temos de contar aqui com a ajuda de algumas equipas. Era bom que PSV, Atlético Bilbao e Olympiacos não ganhassem os seus jogos para permitir que o Benfica conseguisse ultrapassar estes conjuntos que têm 8 pontos. No entanto, há também aqui o Nápoles, o Copenhague, o Clube Rouge, o Bodo Glimt, que podem também somar pontos e complicar aqui a qualificação do Benfica. Mas a verdade é que o único resultado possível para sonharmos com uma qualificação é mesmo vencer o Real Madrid. Neste momento é mesmo preciso um autêntico milagre na Luz. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas obviamente as esperanças não podem ser muitas, tendo em conta a campanha europeia que temos tido, principalmente o início, que foi bastante penoso, com 4 derrotas consecutivas. Ainda conseguimos corrigir com 2 vitórias seguidas frente ao Ajax e o Nápoles, mas esta derrota frente às Juventus acabou por deitar tudo a perder, e agora é tentar acender muitas velinhas para conseguir um autêntico milagre que vai ser muito, muito difícil de acontecer. Passando agora para o mercado, finalmente temos o fim desta novela, aleluia. Rafa Silva está de regresso ao Benfica e é então o segundo reforço das águias neste mercado de inverno, sendo que até foi o Besiktas a confirmar primeiro o acordo entre os dois clubes, mas as águias também já confirmaram o regresso do Rafa à Luz. Não foram adiantados os valores deste negócio pelo avançado português, mas a transferência terá ficado fechada por 5 milhões de euros de preço fixo, mais 1,5 milhões em objetivos. Rafa Silva não joga desde novembro, a altura em que pediu para ser transferido do Besiktas, dando início então a esta longa novela que terminou hoje. Antes desta pausa de competições, ele estava com 16 jogos, com 5 gols marcados e 3 assistências. Ele recebia cerca de 6 milhões de euros por época no Clube de Istambul, mas no Benfica terá um contrato de 2 temporadas e meia, válido até 2028, passando a receber aproximadamente 2,2 milhões anuais, sensivelmente o mesmo valor do seu último vínculo com as águias, antes de sair no verão de 2024 para o Besiktas.
Trata-se então do regresso do jogador de 32 anos à Luz, onde esteve 8 épocas antes de sair a custo zero, quando acabou o seu contrato. Em 8 temporadas no Benfica, Rafa participou em 326 jogos oficiais, apontou 94 golos e fez 67 assistências. No total conquistou 7 títulos, entre os quais 3 campeonatos. Eu já deixei a minha opinião sobre esta transferência várias vezes, mas voltando a reforçar as minhas ideias, acho que o Benfica estava a precisar de jogadores com velocidade e a Rafa Silva é um jogador bastante rápido, com um grande poder de aceleração. Também é forte no drible, acho que vai ser muito útil nas transições ofensivas do Benfica e pode-nos ajudar a ter um maior poder de fogo. A nível de decisão, já sabemos que é um jogador que quando está num bom momento é capaz de tudo. Quando não está assim muito motivado, as coisas não aparecem, mas acho que vai ser um jogador bastante útil. Preferia que o Benfica contratasse um jogador um pouco mais jovem com estas características, mas o Benfica desde cedo focou-se nesta contratação. Também fica aqui um bocadinho frustrado com o valor da transferência, tendo em conta que Rafa Silva já tem 32 anos, 5 milhões de euros em preço fixo, mais 1,5 milhões por um jogador que acabou por ser a custo zero. Acaba por ser algo agridoce este regresso. Ainda assim, acho que Rafa Silva ainda tem aqui mais alguns anos de bom futebol e esperemos que possa trazer essa qualidade ao Benfica. Agora, obviamente, vai precisar aqui de algum tempo para voltar à sua melhor forma física, mas também é um jogador que rapidamente se vai adaptar, uma vez que já esteve no clube durante muitos anos, e esperemos então que este regresso traga um Rafa motivado e preparado para marcar muitos gols e fazer várias assistências para ajudar o nosso Benfica. Seria sem dúvida uma grande contratação. Maher Carriço volta a ser apontado ao Benfica. Este jovem craque de apenas 19 anos do Vélez Sarsfield tem um potencial incrível e vai ser um caso sério nos próximos anos no futebol. Era fantástico se o Benfica conseguisse fechar esta contratação. Em 2025, Maher Carriço fez 10 gols e 3 assistências em 36 jogos pelo Vélez Sarsfield. De apenas 19 anos, é um jogador que já demonstra ter muita qualidade e já está a ser cobiçado por várias equipas, para além do Benfica, Manchester City, Olympiacos, Midtjylland e Feyenoord estão interessados neste jovem craque e o Benfica deve fazer de tudo para tentar a sua contratação. É mesmo um jogador muito talentoso e de grande potencial. Ele que tem contrato com o Vélez Sarsfield até ao final deste ano e, portanto, há que tentar de tudo para convencer o Vélez e o jogador que o caminho certo é mesmo vir para o Benfica. É um jogador muito, muito bom e vai ser, sem dúvida, um dos grandes fenómenos nos próximos anos. Portanto, o Benfica devia mesmo procurar a sua contratação. É um jovem extremo que se espera que seja um grande nome para a próxima década do futebol internacional. O Benfica pode voltar a tentar pescar na Holanda. Stierezing, que pode estar na rota do Benfica, isto de acordo com o jornal holandês Voetbal International. Os encarnados já terão feito contactos exploratórios junto do médio de 22 anos do Groningen, abrindo a porta a uma possível mudança já nesta janela de transferências. Durante vários meses, o nome de Rezink esteve associado aos 3 grandes do futebol holandês, Ajax, PSV e Feyenoord, mas nenhum avançou de forma decisiva para a sua contratação. De acordo com esta publicação, o Benfica já abordou o jogador e está a preparar uma proposta formal com o objetivo de ultrapassar a concorrência interna na Holanda, sendo que prepara uma proposta ali na base dos 6 milhões de euros. A imprensa holandesa garante ainda que José Mourinho já terá falado diretamente com o Rezink, explicando-lhe o projeto esportivo e assumindo ao médio que será uma prioridade para o meio campo encarnado. A Rezink tem nesta época 20 jogos, 4 gols e 5 assistências. Já na temporada passada apresentou um belíssimo nível no Groningen, daí também estar a ser bastante cobiçado internamente. É um jogador que pode jogar tanto a 6 como a 8. Sinceramente parece-me uma opção bastante interessante, até para dar uma maior profundidade ao nosso meio campo, que estamos um bocadinho curtos a nível de escolhas e pode ser aqui uma excelente oportunidade de negócio, sendo que em princípio o valor da transferência não será muito elevado. Temos mais um avançado a ser apontado ao Benfica. As águias estão a ponderar avançar com uma proposta entre os 15 e os 18 milhões de euros
por Jeff Eccator, ponta de lança italiano do Génova. Quem o garante é o jornalista inglês Ben Jacobs, que também diz que o Crystal Palace está interessado neste jovem goleador italiano. Formado no Génova, Jeff Eccator, de 19 anos, tem 19 partidas pela equipa italiana, com 3 gols marcados nesta época. Contabiliza diversas passagens pelas seleções jovens de Itália, sub-17, sub-19 e sub-21. Tem dupla nacionalidade nigeriana. É um jogador que, além de atuar a ponta de lança, também pode jogar a extremo direito, uma posição que o Benfica também precisa. No entanto, os valores são muito altos por um jovem de 19 anos que ainda provou pouco no futebol sénior. No entanto, este interesse agora em Eccator começa a ganhar mais força depois do insucesso na contratação do também italiano Lorenzo Luca, que deverá ir para o Nottingham Forest, e o Benfica está à procura então de soluções. Eu, sinceramente, preferia um empréstimo deste jovem jogador para analisarmos a sua qualidade e potencial e depois contratá-lo em definitivo. Acho que 15 a 18 milhões, um preço muito elevado, mas vamos ver se o Benfica vai mesmo avançar com uma proposta formal por este jovem italiano. Falando agora sobre saídas, temos novo interessado em Sheldrup, depois de Besiktas, West Ham, Roma, Juventus e Parma. Agora surge o Clube Rouge, também interessado no internacional norueguês. De acordo com o jornalista Florian Pettenberg, Sheldrup já terá chegado a acordo verbal com o clube belga. No entanto, a proposta não agradou ainda ao Benfica, sendo que o Clube Rouge terá oferecido 8 milhões em preço fixo, mais 3 milhões em objetivos, para levar o internacional norueguês, uma verba considerada insuficiente para convencer o Benfica a libertar este jovem. Sheldrup foi titular nos dois últimos encontros pelo Benfica, frente ao Rio Ave e a Juventus, mas tem estado sempre longe das coisas habituais de José Mourinho. Tem 24 jogos, 1116 minutos, com 2 golos e 3 assistências. As Águias pretendem um encaixe superior a 11 milhões de euros com o jogador que foi contratado em janeiro de 2023. O desejo passa por uma verba ali na casa dos 20 milhões de euros, sendo que o Clube Rouge, se quiser levar a Sheldrup, terá que fazer uma proposta bem mais convincente. Já dei a minha opinião sobre esta possível saída várias vezes. Eu não deixava ser Sheldrup. Temos poucos extremos e ainda acho que o jovem norueguês pode ser importante para a nossa equipa, e pessoalmente até acho que nestes 2 jogos ele lutou bastante e acabou por ter performances positivas, ainda que considero que tem de jogar ainda mais para conseguir ganhar o seu espaço na equipa titular, mas para um jogador de rotação acho que é sem dúvida um jogador útil à equipa das Águias. Em princípio vamos ter aqui uma paragem mais longa. O Benfica já informou que Richard Rios está a contas com uma luxação anterior traumática do ombro direito, mas não revelou o tempo de paragem previsto para o médio de 25 anos. No entanto, o selecionador da Colômbia assumiu que o médio ainda deverá ficar fora dos relevados cerca de um mês. Tem o ombro deslocado, uma lesão para 4 ou 5 semanas. Esperemos que recupere bem para que possa voltar sem dificuldades e que não tenha nenhuma recaída, disse Néstor Lourenço em declarações à Antena 1. Richard Rios se lesionado no jogo da Taça de Portugal diante do Porto, no Estádio do Dragão. Até agora o médio colombiano soma 32 jogos pelo Benfica, com 3 golos e 2 assistências nesta que é a sua época de estreia na Luz. Mas vamos fechar o vídeo com uma grande vitória da equipa de voleibol. O Benfica conseguiu uma reviravolta épica para vencer por 3-2 os turcos do Altekema na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol. No pavilhão da Luz, os turcos começaram mais forte e ganharam os 2 primeiros sets por 25-23 e 28-26, mas os encarnados responderam com triunfos por 26-24 e 25-19, acabando depois por superiorizar-se na negra por 15-12. Lucas França, com 21 pontos, foi o jogador das Águias mais eficaz. O Benfica leva a vantagem mínima para a segunda mão, que disputa em 28 de janeiro na Turquia. O jogo durou mais de 2 horas e perspectiva-se também muito equilíbrio para a segunda partida, onde os comandados Marcel Matos terão de vencer o jogo ou, no mínimo, ganhar 2 parciais e depois superiorizar-se no Golden Set.
Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre este jogo entre a Juventus e o Benfica. Ainda acreditas na qualificação? O que é que tu achas aqui sobre o regresso de Rafa Silva? Concordas ou não? E qual é que é a tua opinião sobre estes três jogadores apontados ao Benfica? Gostavas de ter algum deles? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal e coloca na caixa de comentários #desilusão europeia. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.